Bom, primeiramente, a gente precisa discutir o que é calor, né? No cotidiano, a gente acaba falando calor numa linguagem mais informal. Ah, estou com calor. Nossa, aqui na praia tá muito calor. Só que lá no Enem, uma das habilidades fala sobre confrontar interpretações do senso comum com interpretações científicas. Ou seja, confrontar a linguagem, né, popular com a linguagem científica. Cientificamente, é correto dizer que está com calor? Acho que não, hein? Vamos olhar? Ó, vamos supor que eu tenho aqui dois objetos, A e B. E eu já estou dizendo que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então, o que é que vai acontecer? Calor, para a ciência, é um mecanismo de troca de energia que vai envolver corpos de diferentes temperaturas. Então, quando eu tenho dois sistemas com temperaturas diferentes, o calor vai ser o mecanismo utilizado para que a energia saia do sistema com maior temperatura para o sistema com menor temperatura. Então, o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Ó, você percebe que de A para B, o calor ele vai fluindo. É um mecanismo de troca de energia. Vamos supor que esses corpos aqui não mudem de estado físico. O que é que vai acontecer? O corpo A, que está cedendo energia, a temperatura dele vai diminuindo. O corpo B, que está recebendo energia, a temperatura vai aumentando. Chega um certo momento em que a temperatura se iguala. A temperatura de A se iguala com a de B. É atingido o equilíbrio térmico. Nesse momento, o processo de troca, né, de energia, o processo desse mecanismo chamado calor, é interrompido. Por quê? Qual é a condição para que exista calor? É preciso haver diferença de temperatura. Então, o calor, no fundo, é um mecanismo de troca de energia. Tá? E qual é a condição? É preciso existir diferença de temperatura. Se não há diferença de temperatura, o mecanismo de calor cessa. Tá bom? E aí, para medir calor, ó, como é que eu vou medir? Temos a unidade, calor é um mecanismo de troca de energia, sendo assim, a unidade utilizada no sistema internacional coincide com a unidade de energia, ó, que é o famosíssimo Joule, né? Ah, professor, eu aprendi a falar Joule, Joule com biquinho. Fale, querido, não se incomode com isso, tá? Cada um fala como quer, tem que saber que é sistema internacional. Mas tem uma outra unidade que é bastante utilizada no cotidiano quando a gente fala de troca de calor, que é a famosíssima caloria. Professor, aquela caloria do pacote, do biscoito que eu como, é essa mesmo, tá? É aquela dos alimentos que tem lá, no fundo da embalagem, é essa mesmo. Caloria. Caloria não é sistema internacional, a gente chama de unidade usual. Professor, o que é que significa usual? Significa que usa bastante. Tudo bem? Tem uma observação bem importante, ó, que é o seguinte, uma relaçãozinha entre caloria e joule. Por exemplo, 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros, você multiplica por 1000. 2 horas tem quantos minutos? Como cada hora tem 60, você já pensa 2 multiplicado por 60, então 2 horas, 120 minutos. Então, quando eu tenho duas unidades de medida para uma mesma grandeza, vai existir um fator que relaciona essas grandezas. Metros por segundo e quilômetro por hora, o fatorzinho é 3,6, né? Na ida você multiplica, na volta você divide, enfim. Então, voltando para cá, como observação, existe uma relação entre joule e caloria, tá? A relação é basicamente essa aqui, ó. Uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. Professor, tem que decorar? Veja, não e mais, tá? As provas costumam variar esse valorzinho aí. Às vezes elas colocam 4,2 para facilitar o cálculo e às vezes, para facilitar ainda mais, usam até a aproximação para 4. Uma caloria aproximadamente 4 joules para facilitar esse cálculo aí. Tudo bem? Então, ó, calor, mecanismo de troca de energia, é por isso que você não pode dizer que tem calor. Porque calor não é algo que você possui. Calor é um mecanismo de troca de energia.
Não à toa, é muito comum nós, professores, né, ou alguns livros também, citarem bem assim: calor é energia em trânsito. É apenas um termo utilizado para simplificar o entendimento de que o calor não está em corpo A ou em corpo B. É apenas um mecanismo de troca de energia. É preciso haver a troca de energia através de diferença de temperatura para que exista esse tal de calor. Tudo bem? Beleza? Vamos agora ver um conceito bem legal, que é o conceito de calor sensível, que muita gente decora, que macete e tal, e não sabe nem o que está falando. Bom, vamos agora falar sobre o popular calor sensível. O que vem a ser esse calor sensível? Veja, em física, muitos dos nomes já dão uma dica sobre o que o assunto trata. Mas professor, como assim calor sensível? Eu só sei que macete, não sei o que, o Czinho. Veja, tudo que é sensível tem a ver com sensibilidade. Calor sensível é aquele calor que provoca, ó, muda a temperatura, muda a temperatura, né? Porém, não muda o estado físico. Calor, ele muda a temperatura sem alterar o estado físico. Vou pegar um exemplo aqui mais ou menos prático, tá? Eu tenho um certo objeto que tem uma massa M, e aí embaixo eu tenho uma fonte térmica, uma fonte calor. Então eu vou começar a fornecer calor, né? Calor vai começar a fluir de quem está mais quente para quem está mais frio. Como a chama aqui está mais quente, ó, eu vou começar a fornecer calor para o objeto. Então esse objeto vai receber essa energia, e o que é que vai acontecer? A agitação das suas partículas vai acabar aumentando. A gente sabe que uma medida indireta do grau de agitação das partículas a gente chama de temperatura. Então o que é que vai acontecer? Ó, depois desse aquecimento, o que é que vai acontecer depois desse aquecimento? Ó, aquece. E aí, o que é que eu sei agora? Que essa temperatura inicial mudou. Agora virou uma certa temperatura final. Tudo bem? Veja, se eu tenho uma variação de temperatura, se a temperatura mudou, eu posso dizer que existe aqui um famoso ΔT, que é a variação de temperatura sofrida por consequência desse aquecimento. Então, se eu forneço energia, né, através do mecanismo do calor, e ele aquece, muda a temperatura, mas não muda seu estado físico, eu sei que esse calor trocado foi um calor do tipo sensível. Por que sensível? Sensível tem a ver com sensibilidade. Então você consegue notar que foi aquecido, por exemplo, encostando. Se esse objeto aqui esquentou, vamos supor que aqui estava a 20 graus Celsius. Eu aqueci e foi para 80 graus Celsius. Então, quando eu encosto antes e encosto depois, eu percebo por sensibilidade que a temperatura mudou. Tudo bem? Beleza? Calor sensível. Como é que eu vou encontrar esse tal de calor sensível? Veja, a quantidade de calor sensível trocada, ela é diretamente proporcional à massa do objeto e à variação de temperatura. Professor, como assim? Veja, vamos supor que isso aqui tenha 200 gramas, tá? Se eu trocar esse objeto por um objeto do mesmo material, mas por 400 gramas, vocês concordam que a energia fornecida não vai poder ser a mesma para provocar o mesmo aquecimento? Vamos pegar água. Eu tenho uma panela com meio litro de água, tá? Aí eu preciso aquecer essa água, tudo bem? Se ao invés de meio litro eu tiver 1 litro, a energia que eu forneci antes não vai ser suficiente se eu quiser provocar o mesmo aquecimento. Então eu vou precisar dobrar a energia. Por quê? Porque de meio litro para 1 litro eu dobrei a massa. Então eu vou ter que dobrar a quantidade de calor trocado para que ela aqueça. Tudo bem? Do mesmo jeito a variação de temperatura. Vamos supor que eu aqueci a água de 20 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, essa água cresceu 10 graus Celsius, a temperatura no caso, né? Se eu quiser que a água aqueça o dobro, ou seja, que a variação de temperatura dobre, eu não posso fornecer a mesma quantidade de energia, eu tenho que fornecer o dobro da energia. Então a energia também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então quando eu monto a equação, o que é que vai acontecer aqui, ó?
a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Então a massa vai ficar em cima. Diretamente proporcional à variação de temperatura sofrida. Então também fica em cima. Tudo que é proporcional obedece a uma constante de proporção. Não é isso? Por exemplo, os números 2, 4, 8, 16, 32, 64 são proporcionais. Qual é a constante de proporção que eu utilizei? Eu multipliquei tudo por 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tudo bem? Então aqui a constante de proporção recebe um outro nome. O nome que ela recebe é o Czinho, ó. Então é por isso o tal do que macete. Você que ficou decorando na vida toda, que macete, repete que nem um babagaio, não sabe o que significa. Agora você sabe. Então, ó, a constante de proporção, M, Czinho, vezes o ΔT. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, eu vou colocar de laranja as unidades no sistema internacional, tá? E de vermelho eu vou colocar unidade usual, ou seja, que aparece mais. Pode ser? Então vamos lá. No sistema internacional, calor é energia. No sistema internacional, ele é dado em joule, tá? Massa. Massa no sistema internacional é dada em quilograma. Temperatura no sistema internacional é dado em Kelvin. Então, de laranja, as unidades do sistema internacional. Mas nesse assunto é muito comum aparecerem unidades usuais, que não são do sistema internacional. Então, muitas vezes, o calor não aparece em joule não, tá? Unidade usual, ó, de vermelho, aparece em caloria. É muito comum. Bem assim, a massa. Muitas vezes, a massa aparece em grama. Não aparece em quilograma, que é SI. E a temperatura é muito comum aparecer em graus Celsius. Uma dica importante é que Kelvin ou graus Celsius, para esse tipo de questão, você pode dizer que tanto faz. Professor, por quê? Porque na equação é ΔT. Lá no assunto termometria, você aprende que a variação de temperatura em graus Celsius corresponde à mesma variação de temperatura em Kelvin. Celsius é de 0 a 100. Kelvin é de 273 a 373, é a mesma variação. Então, nesse tipo de questão, quando ele bota Kelvin, nem se assuste. Por quê? Porque Kelvin ou Celsius, para variação, vai dar o mesmo. Tudo bem? Tá, e o Czinho? Que diabos é esse Czinho aí que você falou? Constante de blá, blá, blá. Bom, vou colocar aqui. Será que cabe aqui? Cabe aqui. Ó, Czinho tá aqui, é o famosíssimo calor específico. Professor, o que é calor específico? Calor específico, pessoal, é um calor que é específico. O nome fala sobre o assunto. O que é uma coisa específica? É que cada um tem o seu. Quando eu vou aquecer água, é a mesma coisa que eu aquecer metal, por exemplo? Não, um alumínio? Não. Então, quando você aquece substâncias diferentes, fornecendo uma certa quantidade de energia, a variação de temperatura sofrida vai depender de substância para substância. Um exemplo clássico, você tem uma panela de água, tá? A panela não é de água, né? A panela é de alumínio, ela está cheia de água dentro. Aí você coloca lá para aquecer e fazer um macarrão. Quando você liga, se você marcar 5 minutos, exagerei, desculpa. Se você marcar 10 segundos, quando você encostar na panela de alumínio, já está meio quente. Agora, quando você encostar o dedinho na água, vai estar geladinha. Por quê? Porque aquela energia fornecida ali não foi suficiente para aquecer tanto a água quanto a panela. Tá? Então, cada substância tem o seu calor específico. Por exemplo, o calor específico da água, que é o mais comum de todos, é 1 caloria por grau Celsius. Então, qual é o significado prático de dizer assim? O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se eu tiver 1 grama de água e esse grama de água eu quiser aquecer 1 grau Celsius, tem 1 grama de água aqui,
Aí eu quero que essa gotinha de água aqueça 1 grau Celsius. Eu vou ter que fornecer quantas calorias? 1 caloria. Tudo bem? Por exemplo, tem algumas ligas metálicas que o calor específico, vou chamar de M, é 0,22. Qual é o significado prático? Vamos supor que isso aqui seja de alumínio, tá? A minha panela de alumínio é feita de uma liga metálica, não é alumínio puro, tá? De uma liga metálica, que é 0,22 calorias por grama grau Celsius. Qual é o significado prático? Para cada grama do material dessa panela esquentar 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer quantas calorias? 0,22. Então perceba que eu tenho que fornecer menos energia para aquecer. É por isso que acontece o que eu falei agora há pouco. Quando você coloca uma panela com macarrão, com água para fazer um macarrão, sei lá, tá cheio de água. Quando você liga o fogo, muito rapidamente a panela já está quente. A água demora um pouquinho mais. Se depois de 5 segundos você encostar na panela, está um pouquinho quente. Mas a água ainda está geladinha. Por quê? Porque com pouca energia o metal aquece. Tá? Já a água não. Para sofrer um aquecimento, ela precisa de mais, praticamente 5 vezes mais do que esse metal. Beleza? Então, calor específico é uma propriedade da substância. Cada material vai ter o seu calor específico, por isso que o nome é esse. O professor tem que decorar? Não. A questão sempre vai dizer. Até a água, a questão acaba dizendo, tá? Mas, se você estuda um pouquinho, pelo menos o da água, no dia da prova você vai saber, porque mesmo que a questão não dê, o que é muito raro, a questão normalmente dá, é uma substância que aparece tanto nesse tipo de questão que acaba virando automático. É tipo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. De tanto a gente repetir, você acaba memorizando. Beleza? Então tá aqui, ó, todo o conceitozinho de calor, né, a troca de calor, pede diferença de temperatura, se não tem diferença de temperatura não tem calor, as unidades, a relação entre caloria e joule, conceito de calor sensível e toda a explicação de onde surge a equação nessa parte de calor sensível que envolve mudança de temperatura sem alterar o estado físico. Beleza? Tá aqui. Para você não ter mais dúvidas, todo o conteúdo de calor e calor sensível até esse ponto aqui da equação do mc∆t, que você sempre repetiu e nunca sabia muito bem de onde surgiu, está aqui a explicação. Tudo bem? Beleza? Veja só, mas lembra que isso aqui é só uma pílulazinha do conteúdo, tudo bem? Para você entender toda a calorimetria, acesse a plataforma da PasseiMed, assina aqui agora, clica no link aqui embaixo, ó, condições especiais, lá tem isso aqui muito mais detalhado, questões, simulados, todo o conteúdo de física explicado para você entender de uma vez por todas e detonar no Enem e nos vestibulares. Ó, clica aqui embaixo e assina logo essa plataforma PasseiMed que vai te preparar para você detonar no Enem. Ainda dá tempo. Beleza? Aproveita! Curte o vídeo, se inscreva aqui no canal, que de tempos em tempos eu voltarei com conteúdos